Bem-vindos ao Café com Fé. Hoje, nossa conversa mergulha numa passagem bem rica do livro de Gênesis, o capítulo 26. Vamos explorar juntos as dinâmicas, os conflitos, a fé de Isaac nesse período. Isso aí. É um capítulo cheio de reviravoltas e lições importantes, né? Com certeza. O cenário inicial já nos coloca numa situação conhecida. Fome na terra. Parecido com o que Abraão viveu. Exato. E isso leva Isaac para Gerar, uma terra dos filisteus, governada pelo rei Abimeleque. E logo de cara, tem uma orientação divina bem direta para ele, né? Sim, Deus fala, não desce para o Egito. Fica aqui, na terra que eu vou te mostrar. E junto com a ordem vem a promessa. Eu estarei com você. Vou te abençoar. E confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. É uma conexão forte com o legado. E a promessa inclui muitos descendentes, bênção para todas as nações através deles. E por quê? O texto diz claramente, porque Abraão obedeceu, guardou os mandamentos, os preceitos. Isso já estabelece um tema forte, né? A relação entre obediência e bênção. Sem dúvida. Então Isaac se estabelece em Gerar. Mas, logo surge um problema. Pois é. Perguntam sobre Rebeca, a esposa dele. E ele Diz, ela é minha irmã. O motivo? Medo. Medo de morrerem por causa dela, porque ela era muito bonita. olha só a repetição de padrão. Igualzinho ao Abraão. Mostra uma vulnerabilidade, talvez um medo cultural ali, em terras estrangeiras. Exatamente. E como isso se resolve? Bom, o próprio rei Abimeleque, um tempo depois, vê Isaac, digamos, acariciando Rebeca. Ele percebe na hora. E chama Isaac para uma conversa séria, imagino. Sim, ele confronta Isaac, olha, ela é sua mulher. Por que você disse que era sua irmã? E a preocupação do rei não era só pessoal, né? Não, ele fala da culpa que poderia ter caído sobre o povo dele se alguém tivesse se deitado com ela sem saber. Isso. E aí ele decreta proteção para o casal? Interessante como a situação se resolve por uma intervenção externa do próprio rei pagão. Verdade. E superada essa tensão, vem algo bem marcante. A prosperidade de Isaac. Nossa, e como? Ele semeia naquela terra e colhe 100 vezes mais. O texto diz que o Senhor o abençoava. Ele enriquece muito. Acumula rebanhos, gado, muitos servos. Fica poderoso. E é aqui que a coisa complica de novo, né? Porque essa prosperidade toda, essa bênção visível, Gera o quê? inveja. Exatamente. A inveja dos filisteus. E como eles reagem? Com hostilidade direta. Começam a entulhar os poços que os servos de Abraão tinham cavado. Isso é sério. Muito sério. Água era vida, era essencial. Entulhar os poços era um ato de guerra, quase. Um ataque ao legado e à sobrevivência. A tensão cresce tanto que o próprio Abimeleque pede para Isaac ir embora. Ele diz, aparta-te de nós porque você ficou muito mais poderoso do que nós. O medo e a inveja falando alto. Isaac vai, acampa no Vale de Gerar, mas ele não desiste fácil, né? De jeito nenhum. E aqui a gente vê a persistência dele. Ele reabre os poços do pai, aqueles que os filisteus entulharam. Mas o conflito pela água continua. Sim. Os pastores de Gerar brigam com os pastores de Isaac. Os nomes dos poços refletem isso. Ezeque, que é discussão, e Sitna, inimizade. Ele está marcando o território do conflito, literalmente. Literalmente. Mas ele não para. Não para. Ele se move de novo, cava outro poço e dessa vez, paz. Ninguém briga. E ele chama de Rehobote, lugar espaçoso. E diz, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. É uma declaração de fé no meio da dificuldade, né? Uma virada importante. E dali, ele sobe para Berseba. E em Berseba, acontece algo significativo. Deus aparece para ele de novo à noite. Reafirmando a aliança. Exato. Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você, eu o abençoarei. É um reforço da promessa no meio da jornada. E qual a resposta de Isaac? Fé em ação. Ele constrói um altar ali, invoca o nome do Senhor, arma sua tenda, firma a sua presença e sua fé naquele lugar. Que ciclo, né? Conflito, persistência, reafirmação divina, resposta de fé. Exatamente. Mas a história com Abimeleque ainda não acabou. Tem a reviravolta.
O rei Abimeleque, com o seu conselheiro e o chefe do exército, vai procurar Isaac em Berseba. Imagina a cena. O mesmo rei que o expulsou agora vem atrás dele. E Isaac, claro, questiona. Ué, por que vocês vieram me ver, já que foram hostis e me mandaram embora? E a resposta de Abimeleque é o ponto alto dessa relação. Vimos claramente que o Senhor está contigo. O reconhecimento explícito da bênção divina. Sim, a percepção externa mudou tudo. A hostilidade que nasceu da inveja pela prosperidade agora dá lugar a um desejo de aliança, Eles querem fazer um tratado de paz, de não agressão. porque perceberam que Isaac era o bendito do Senhor. A bênção visível se tornou um fator, digamos, geopolítico ali. Incrível como a percepção pode mudar tudo. Eles fazem um banquete, juramentos, selam a paz. E no mesmo dia, para coroar esse momento, os servos de Isaac acham água num poço novo. Que ele chama de Seeba, juramento. E por isso o nome da cidade, Berseba, o poço do juramento. Fecha o ciclo do conflito com a água e com o Gerar. Um fechamento bem simbólico. Mas o capítulo não termina só com essa paz externa. Tem uma nota final, mais pessoal. Assim, sobre Esaú, o filho de Isaac, Isso! Aos 40 anos, ele casa com duas mulheres hititas, Judite e Basemate. Então, recapitulando, Gênesis 26, a gente vê Isaac passando por fome, medo, repetindo erros do pai. Enfrentando inveja por causa da prosperidade, lutando por recursos básicos como a água, mas persistindo. E recebendo a reafirmação constante da promessa de Deus e respondendo com fé. E, no fim, até a hostilidade externa se transforma em aliança por causa da bênção visível. É impressionante como a percepção da bênção ou do sucesso de alguém pode mudar completamente a dinâmica das relações. A bênção de Isaac, que causou inveja e conflito, foi a mesma que depois motivou a busca por paz. Fica uma reflexão interessante, né? Como lidamos com as bênçãos e como isso impacta quem está ao nosso redor. A história de Isaac mostra que essa dinâmica é bem complexa. E tem consequências reais, sociais, até políticas, como vimos com Abimeleque. Uma análise muito rica dessas dinâmicas humanas e divinas. Agradecemos a quem nos acompanhou nesta exploração. No nosso próximo Café com Fé, vamos mergulhar em Gênesis capítulo 27, uma história intensa sobre engano e bênçãos familiares. Até lá!